Muitas vezes se usa o termo, a frase, que a história se repete. Se a gente observar, e não faz muito tempo, muitos aqui hão de lembrar da guerra que foi ocasionada com o fim da antiga Iugoslávia, envolvendo a Sérvia e a Bósnia e Herzegovina. Também acabou envolvendo outras ex-repúblicas, atuais países, como a Croácia. Ou, na década de 90, a guerra civil em Ruanda, entre Tutsis e Hutus, as duas etnias majoritárias daquele país. A gente vê, ao longo do tempo também, em muitos países muçulmanos, pessoas também se matando ali, mesmo sendo da mesma religião. E como é que, por exemplo, se a gente pegar o caso de Ruanda, na década de 90, duas etnias que viviam nas mesmas localidades, eram amigos, de repente começam a se matar. Outro caso da antiga Iugoslávia, a questão dos bósnios e dos sérvios, que por tantos séculos, tantas décadas, conviveram ali e muitas vezes, misturando-se com famílias de grupos diferentes e de repente começaram a se matar. O radicalismo e o fanatismo, muitas vezes, ele vai ocorrendo sem que as pessoas percebam. Se a gente lembrar também da Alemanha nazista, como é que os alemães, que na época já era a Alemanha um país desenvolvido e um país cristão, como boa parte da população alemã ficou cega diante das atrocidades que Hitler cometia contra os judeus, colocando-os em campos de concentração e no final mais de 6 milhões foram mortos. Porque essas coisas vão ocorrendo gradativamente, até o ponto de que se convença que aquele que não é da sua religião, aquele que não pensa como você, aquele que não tem a mesma ideologia como você, se eu o matar, se eu o exterminar, eu estarei fazendo um favor ao país, ao futuro, à nação, aos meus filhos, enfim. Aqui no Brasil, essa radicalização que vem ocorrendo nos últimos tempos, ela é perigosa. Ela é perigosa porque se as pessoas começam a só falar entre si, a só ouvir aquilo que elas querem ouvir, só aquilo que elas gostam de ouvir, só aquilo que elas concordam em ouvir, cedo ou tarde as pessoas passam a viver em outro mundo, acreditando piamente que só elas detêm a verdade. Então, assim, a história, ela é importante em função disso, para nos dar lição, para que aquilo que ocorreu em muitas ocasiões no passado não se repita. E quando nós vamos nos deixando cegar pelo radicalismo, pelo fanatismo, pela raiva, pelo ódio, isso historicamente está comprovado que não termina bem. Então, assim, conviver em sociedade não é fácil, conviver numa democracia não é fácil. Nunca ninguém diz que a democracia é um lugar fácil de se conviver. A democracia, eu já tenho repetido isso muitas vezes aqui nessa tribuna, que a democracia é um lugar, muitas vezes, de conflito mesmo, mas de conflito de ideias. É um lugar de debates de ideias, é um lugar de confronto de ideias. Tudo isso é muito comum nas democracias. O que nós não podemos permitir é que cada vez mais as pessoas ou grupos de pessoas acreditem que só elas estão certas e o resto da sociedade tem que se submeter àquilo que elas acreditam como sendo certo, o verdadeiro, o moral, o politicamente correto e por aí vai. Então nós precisamos ficar atentos e alertas para não deixarmos nos levar pelo radicalismo, pela raiva, pelo ódio e pela violência. Muito obrigado, presidente.